Olá, irmãos e irmãs, bem-vindos a mais um estudo. Hoje eu gostaria de vos mostrar algo muito importante, especialmente para os adventistas do sétimo dia, pois este estudo de hoje trata-se exclusivamente de citações e afirmações que a irmã White, a serva do Senhor, fez ao longo da sua vida. Vamos ver que, como muitos afirmam, que ela a um certo ponto da sua vida, mais para o fim da sua vida, ela mudou de crença em relação à divindade e hoje vamos provar que isso realmente não é assim. Eu faço este estudo especialmente para os irmãos adventistas, pois eles acreditam que os escritos da irmã White são inspirados e foram inspirados por Deus, claro. Eu, pessoalmente, também acredito nisso e tenho que dizer-vos que foi difícil conciliar, ao princípio, certas afirmações da irmã White com o que eu via na Bíblia. Pois eu na Bíblia não consigo ver nenhuma trindade e nos escritos da irmã White, às vezes, quando nós não estamos com o conhecimento todo completo acerca deste assunto da divindade, parece-nos que ela realmente fez afirmações que parecem ser trinitárias, ou a favor desse trio, dessas três pessoas, dessa união de três pessoas coeternas, como diz a Trindade. Mas hoje, pela graça de Deus, vamos deixar bem claro que não é assim conforme os teólogos dizem e os pastores. Vamos começar por ver aqui algo em relação ao que os pastores afirmam e os teólogos. Então, para deixar já um pequeno resumo, eles afirmam que houve uma certa data, especialmente um certo livro que a irmã White escreveu, o qual mudou o rumo da Igreja. Esse livro chama-se Já Todas as Nações e foi produzido no ano de 1898. Então eles dizem que esse livro foi o que realmente fez com que a Igreja mudasse o seu rumo de acordo à doutrina da Trindade. Então, esse livro foi o que fez eles acreditarem nesta nova ideia, que é uma união de três pessoas na divindade, três pessoas coeternas, mas antes nós vemos pelos fatos históricos que eram anti-trindade, tanto os pioneiros como a própria irmã White. E vamos ver hoje que isso é bem claro. E os próprios teólogos e historiadores da Igreja afirmam que assim o é. E então vamos começar aqui com uma afirmação de um homem que chama-se Max Hatton. Este homem é alguém muito influente nos meios adventistas. Ele pertence à Conferência Australiana, então ele é da Austrália. E podemos começar aqui. Isto foi um artigo que ele escreveu, The Trinity Doctrine, pelo nome de Max Hatton, aqui o homem que escreveu o teólogo que escreveu aqui estas linhas. Vamos ver o que é que ele disse. Como já disse, concluo que a irmã White era semi-ariana em seus primeiros anos na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Suas declarações que ofereci não podem ser reconciliadas com a doutrina da Trindade. Felizmente, ela cresceu em compreensão e, consequentemente, mudou de posição quando ganhou uma imagem mais clara acerca de Deus. Ela inquestionavelmente tornou-se uma trinitária e fez muitas declarações positivas, declarando que esse fato era assim. Então o que este homem está a dizer que ele, nesse artigo que ele escreve, ele apresenta várias citações da irmã White e então ele depois diz que
As declarações que eu ofereci neste artigo que eu tenho andado aqui a mostrar-vos na internet não podem ser reconciliadas com a doutrina da Trindade. Então ele diz claramente, a irmã White, até um certo ponto, ela claramente não era a favor da Trindade. Mas depois ele diz, felizmente ela cresceu na sua compreensão e consequentemente mudou de posição. Quando ele diz que ela ganha uma imagem mais clara. E diz que ela inquestionavelmente tornou-se uma trinitária e fez declarações positivas, declarando que esse fato era assim. Isto levanta várias questões. Uma delas, por exemplo, é nós termos que dizer que todos os pioneiros e irmão White, eles estavam a adorar um Deus falso, pois se o Deus da Trindade, essa união de três pessoas, é o Deus verdadeiro, então o Deus o qual eles estavam a adorar ao princípio do movimento, quando o movimento foi levantado por Deus, era um Deus falso. E se for assim, só cerca de 4 décadas depois é que Deus lhe mostrou à irmã White qual era o Deus verdadeiro. Então, a irmã White também diz em seus escritos que a primeira e a segunda mensagem angélica foram pregadas nos primeiros anos do movimento, o qual eles dizem caiu Babilónia, e eles próprios eram a Babilónia. E os babilónicos, todas as igrejas protestantes, tinham o Deus verdadeiro, pois elas todas adoram o Deus da Trindade. Então, várias perguntas se levantam e realmente não têm sentido. E vamos provar hoje, pela graça de Deus, que isto são só tradições e homens a querer enganar o povo de Deus. Aqui vemos que este homem, Merlin D. Burt, ele escreveu algo acerca da Trindade também. E ele escreveu numa janela de tempo entre 1888 e 1957. E o título é A Morte do Semi-Arianismo e Antitrinitarianismo na Teologia Adventista. E ele diz, até à virada do século, isto é cerca do ano 1900, dos anos 1800 para os anos 1900, ele está a dizer, até à virada do século, a literatura dos adventistas do sétimo dia era, quase sem exceção, oposta à divindade eterna de Jesus Cristo e antitrinitária. Então o que este homem está aqui a dizer, ele escreveu e é um historiador da igreja, ele diz que há quase toda a literatura adventista, durante os primeiros anos, até um certo tempo, o qual eles dizem que aproximadamente, aqui ele diz que é a virada do século, nesse caso os outros dizem que é 1898, que é 2 anos antes da virada do século. Então eles dizem que foi aí que a irmã White, com o livro de Já Todas as Nações, trouxe uma nova teologia, uma nova visão da divindade para a igreja. E ele aqui diz que não só eles eram completamente anti-trindade, mas eles também eram opostos à divindade de Cristo. Isto é uma mentira descarada. Nós vemos pelos fatos históricos e pelos escritos dos pioneiros e da irmã White que isto não é absolutamente verdade. É só um engano que este homem está a tentar fazer com que as pessoas acreditem. Aqui temos um artigo na Revista Adventista, que foi escrito por William Johnson. Isto foi em janeiro de 1994, a 6 de janeiro, o qual ele diz: muitos dos pioneiros, incluindo James White, J.N. Andrews, Uriah Smith e J.H. Wagner, mantinham uma visão ariana ou semi-ariana, ou seja, o Filho, em algum momento no tempo, antes da criação do nosso mundo, foi gerado pelo Pai. Somente, gradualmente, essa falsa doutrina deu lugar à verdade bíblica e, em grande parte, sob o impacto de escritos de Ellen White, em declarações como: em Cristo há vida original, não emprestada, não derivada. Acerca desta afirmação da irmã White, nós vamos ver para o fim do estudo o que é que ela realmente quer dizer com isto. Mas pelo princípio das palavras deste homem, ele está aqui a dizer claramente que
ele diz que muitos dos pioneiros, incluindo o marido da irmã White e todos os outros pioneiros, eles tinham uma visão ariana ou semi-ariana. Isto é um rótulo pejorativo porque realmente quer dar a entender que estas pessoas são hereges ou que têm uma ideia errada acerca de algo. Pois quando nós chamamos arianos ou semi-arianos, é um nome que foi formado, foi cunhado pela Igreja Católica, o qual é para denegrir as pessoas. Então, o que este homem está aqui a tentar fazer é denegrir os pioneiros. E ele diz claramente que eles acreditavam que alguma parte Cristo tinha sido gerado pelo Pai, houve um momento no tempo em que Cristo foi gerado pelo Pai e que estes pioneiros acreditavam nisso. E então ele diz, somente gradualmente essa doutrina deu lugar à verdade bíblica, o que para ele a verdade bíblica é esta união de três pessoas, o qual nega o Pai e o Filho. E mais uma vez, questões levantam-se, como a que eu levantei ainda há bocado, que os primeiros anos do movimento adventista, eles adoravam um Deus falso. E Deus simplesmente não lhes deixou saber que eles estavam a adorar um Deus falso. Obviamente, quem está a adorar um Deus falso são eles agora, e os pioneiros estavam a adorar um Deus verdadeiro. E vamos ver isto com este estudo claramente. A Enciclopédia Adventista do Sétimo Dia atribuiu a adoção gradual do trinitarianismo, do Adventismo, à influência dos escritos de Ellen White, especialmente as afirmações-chave encontradas em Desejado de Todas as Nações, 1998. Então aqui, mais uma vez, vemos neste livro que chama Questões, que eles estão aqui a dizer, na Enciclopédia Adventista do Sétimo Dia, que eles atribuem a mudança gradual, a adoção gradual do trinitarianismo no Adventismo à influência dos escritos da irmã White. Em particular, eles dizem especialmente a afirmações-chave encontradas em Desejado de Todas as Nações. E nós vamos abordar algumas dessas afirmações e vamos ver se é mesmo assim como eles dizem ou se isto é um engano satânico. Numa tese escrita por Russell Holt acerca da doutrina da Trindade, e essa tese foi escrita para o Dr. Mervyn Maxwell em 1969, e diz: uma pesquisa de outros escritores adventistas durante esses anos revelam-nos que eles rejeitavam a Trindade, contudo, de igual unanimidade sustentavam a divindade de Cristo. Então, este homem aqui já é mais sincero do que o outro anterior, o qual disse que eles rejeitavam a Trindade, mas que também rejeitavam a divindade de Cristo. Este homem realmente está a falar a verdade, o qual ele diz que eles rejeitavam a verdade, sim, totalmente, todos eles, e que também sustentavam a divindade de Cristo. Então, aqueles que pensam que quem acredita que Jesus é o Filho literal de Deus, que não acredita que ele seja divino, isso é um erro satânico, pois qualquer um de nós que acredita que Jesus é o Filho literal de Deus, sabe, sem dúvida, que Jesus é divino, pois ele só pode ser divino por isso mesmo, por ter saído do Pai. Tal como se eu tivesse um filho, o meu filho seria humano, pois sai de mim. Então, isto é uma lei que Deus aplicou em todo o universo. E nós vemos que os animais eram feitos à semelhança uns dos outros, quando Deus criou tudo. E nós somos feitos também à semelhança dos nossos pais. E por aí vai. Aqui temos algo interessante, que é um livro que se chama The Trinity, ou em português A Trindade, o qual foi escrito por 3 homens, 3 teólogos, 3 historiadores da Universidade de Andrews, nos Estados Unidos. E nós vemos aqui algo interessante na capa destes 2 livros, de facto. O inglês é mais descarado e o português não deixa também de ter símbolos pagãos do oculto satânicos. Vamos ver aqui o inglês, o qual tem 3 círculos em fogo, representando 3 sóis, 3 estágios do Sol. No paganismo, eles louvam ao Deus Sol, o Sol nascente, o Sol do meio-dia e o Sol poente. E então são esses 3 círculos. E temos também no meio desses 3 círculos o que se chama matriquetra, o que nós sabemos que é o símbolo da Trindade, mesmo
o Papa, o Bispo de Roma usa isso nas suas mitras que ele usa na cabeça e por aí. Nós sabemos que esta triquetra é usada por bruxos, por o oculto, e eles claramente adoram a Satanás. Nós sabemos que eles nem sequer disfarçam, pois eles sabem exatamente a quem eles estão a adorar. E é surpreendente porque é que 3 homens, historiadores adventistas, teólogos, escreveriam um livro a defender a Trindade e iriam pôr na capa desse livro um símbolo totalmente pagão, satânico, o qual demonstra que é adoração ao Deus Sol. De fato, a Trindade é adoração ao Deus Sol. E infiltrou o povo de Deus. Obviamente, vemos isto no tipo do velho Israel, o qual eles andavam sempre atrás de outros deuses e não honravam o Deus verdadeiro. E qual os outros povos mantinham os seus deuses e o próprio povo de Deus desprezava o Deus verdadeiro, o qual era o Deus verdadeiro, e eles tinham os deuses falsos, eles tinham os deuses falsos e mantinham os seus deuses, mas o povo desprezava o Deus verdadeiro. E isto está a acontecer hoje com a Igreja Adventista do Sétimo Dia, infelizmente. Na capa do livro em português vemos uma cruz com o sol atrás. Isto é um símbolo pagão também, o qual sabemos que Constantino, quando teve uma visão antes de ir para uma batalha, Satanás deu-lhe uma visão, o qual foi-lhe dito que ele deveria marcar aquele símbolo nos escudos e sobre aquele símbolo, ou que ele iria vencer sobre aquele símbolo do sol e da cruz, e ele marcou os símbolos nos seus escudos e foi para a batalha e venceu e tornou-se um imperador. E depois vemos uma pomba com uma coroa na cabeça. A pomba aparentemente significa o Espírito Santo e a coroa é realeza, então simplesmente está a dizer que o Espírito Santo também é algum tipo de rei ou algo assim. E neste livro, no capítulo 13, encontramos aqui a Trindade e o antitrinitarianismo na história adventista. E vamos ver o que é que diz aqui. Diz assim, nesse capítulo 13. Os que rejeitavam a doutrina tradicional da Trindade dos credos cristãos não questionavam o testemunho bíblico sobre a eternidade de Deus e a divindade de Jesus Cristo como Criador. Então eles estão aqui a dizer que haviam pessoas que rejeitavam a doutrina tradicional da Trindade, o qual não era só tradicional, mas qualquer tipo de doutrina da Trindade ou de triteísmo, porque todas elas negam o Pai e o Filho, e eles todos negavam qualquer tipo de triteísmo ou de Trindade que nega o Pai e o Filho. E também claramente aqui diz que eles não questionavam a divindade de Jesus Cristo. Outra vez, é para refutar o que aquele homem disse atrás e que todos acabam por dizer que aos que acreditam que Jesus é o Filho literal de Deus, dizendo que Jesus não é Deus, não é divino. E eles aqui deixam bem claro que os pioneiros defendiam isso. E depois mais em baixo diz: contudo, eles não estavam inicialmente convencidos de que Jesus era sem começo ou que o Espírito Santo é uma pessoa divina individual. Então, eles estão aqui a tentar dizer que inicialmente eles não estavam muito de acordo com esta ideia, mas eles depois tentam dar a entender às pessoas que eles depois mudaram de ideias, o que é totalmente errado e é um engano satânico. Nem os pioneiros, nem o irmão White nunca mudou de ideias, mas eles querem dar a entender que sim. Mas eles eram claramente contra a ideia que o Espírito Santo é uma pessoa individual, um indivíduo, como é o Pai e o Filho. E continua a dizer: podemos dividir a história da doutrina da divindade no contexto do Adventismo do Sétimo Dia em 5 períodos. O período anti-trinitário, 1846-1888, a insatisfação com o antitrinitarianismo, 1888-1898, a mudança de paradigma, 1898-1915, e o declínio do antitrinitarianismo, 1915-1946. Estas datas são um pouco absurdas e completamente sem fundamento. Nada do que eles estão aqui a dizer é verdadeiro.
a não ser a primeira parte, que é o predomínio antitrinitário de 1846 a 1888, o qual não foi até 1888, mas foi até 1915, no mínimo pela irmã White. E nós sabemos que até 1930 ainda havia bastantes irmãos dentro da igreja os quais rejeitavam completamente a doutrina da Trindade. E foi em cerca do ano 1930 que começou a entrar descaradamente dentro da igreja. E depois diz: o período de 1898 a 1915 testemunhou uma reversão quase completa do pensamento adventista acerca da Trindade. Isto é um absoluto absurdo, o qual não há fatos históricos e completamente é mentira. E vamos ver que a própria irmã White, depois de 1898, do livro de Já Todas as Nações, ela faz afirmações completamente antitrinitárias. Vamos provar isso hoje. E continua a dizer: entretanto, a publicação em 1898 de O Desejado de Todas as Nações, de Ellen White, veio a tornar-se o divisor continental de águas para a compreensão adventista da Trindade. Então eles querem, obviamente, eles tinham que aplicar esta mudança satânica à irmã White, porque se ela não estivesse envolvida nisto, se eles não tentassem usar os textos dela fora de contexto para acreditar em algo que não é bíblico, então eles não teriam autoridade nenhuma. Então eles obviamente teriam que usar a irmã White de alguma forma, e foi isso que eles fizeram. Então eles dizem, através de certas afirmações que são feitas no livro de Já Todas as Nações, em 1898, que mudou completamente o rumo da igreja. É um divisor continental de águas para a compreensão adventista na doutrina da Trindade. Nós vamos ver se isto é mesmo assim. Aqui, só esta passagem da irmã White realmente destrói todos estes argumentos destes teólogos, pois ela, em 1906, ela continua a dizer que as doutrinas, naquele ano, em 1906, continuavam a ser iguais às que foram dadas em 1844. Vamos ler. E agora, depois de meio século de luz clara da palavra, quanto ao que é verdade, existem muitas teorias falsas para despertar as mentes, mas a evidência dada em nossa experiência inicial tem a mesma força que teve então. A verdade é a mesma coisa que já foi. E não um pino ou um pilar pode ser movido a partir da estrutura da verdade. O que foi encontrado dentro da palavra em 1844, 45, 46 continua a ser verdade hoje, em cada particular. Carta 38, 1906. Então o que é que ela está aqui a dizer em 1906? Ela está a dizer que as verdades que foram dadas em 44, 5, 6, elas continuam a ser as mesmas verdades. Nem um pino, nada tem que ser removido. O que é que eles acreditavam em 44, 46, 45? Todos eles eram anti-trindade, como os próprios teólogos afirmam. Então, apenas esta afirmação destrói o que estes homens estão a tentar fazer, um engano satânico sobre o povo de Deus. Então temos que realmente continuar a pesquisar e a ver onde estão as evidências. Continuando, diz: aqueles que procuram remover os antigos marcos não estão rapidamente segurando-se. Eles não estão lembrando como eles receberam e ouviram. Aqueles que tentam trazer teorias que removem os pilares da nossa fé em relação ao santuário ou a respeito da personalidade de Deus ou de Cristo, estão trabalhando como cegos. Eles estão buscando trazer incertezas e colocando o povo de Deus à deriva sem âncora. 1905. Esta afirmação é para aquelas pessoas que dizem que a divindade ou a doutrina ou a gente falar sobre a doutrina da Trindade não tem nada a ver com realmente a salvação ou a verdade presente. Então nós vemos que os pilares da fé, diz aqui a irmã White, um deles, tal como é o santuário, obviamente teria que ser nós sabermos quem é Deus dentro da Escritura Sagrada. E ela diz a personalidade de Deus ou a de Cristo. E ela diz que estas pessoas que estão a batalhar contra isto estão cegos. Então é-nos bem claro que um dos pilares fundamentais da fé
é a personalidade de Deus e de seu Filho. E ela diz, por exemplo, um esforço foi feito para obter o uso de um salão em uma aldeia a 4 milhas de Hastings, onde alguns de nossos trabalhadores propuseram apresentar o Evangelho às pessoas, mas eles não conseguiram obter o salão, porque um professor da escola se opunha à verdade e declarou às pessoas que os adventistas do sétimo dia não acreditavam na divindade de Cristo. Então, aqui vemos um exemplo, o qual ela diz que uns irmãos estavam a querer pregar o Evangelho num certo sítio e houve um homem que se levantou e disse que era para as pessoas não darem favores ou não realmente ouvirem o que os adventistas estavam a dizer porque eles não eram crentes na divindade de Cristo. Mas vamos ver o que ela diz. Este homem pode não ter sabido o que nossa fé é sobre este ponto, mas ele não foi deixado na ignorância. Ele foi informado de que não há um povo na terra que se segure mais firmemente à verdade da pré-existência de Cristo do que os adventistas do sétimo dia. Mas a resposta foi dada que eles não queriam que as doutrinas dos adventistas do sétimo dia fossem promulgadas nessa comunidade. Então, a porta estava fechada. Então, aqui vemos que a irmã White está a dizer que não é assim. O povo adventista acredita realmente que Jesus é divino. E ela está a colocar-se com o povo. Então, aqui vemos que é mais um dos fatos dizendo que ela realmente era antitrinitária, até pelo menos a 1893. Continuando com o livro A Trindade, diz: tornou-se aceito pela história adventista que a maioria dos principais pioneiros adventistas eram não trinitários. Mas esse fato foi recebido com surpresa pela maioria dos adventistas há cerca de 40 anos, quando Erwin R. Gain escreveu uma tese de mestrado sobre o assunto. Mais recentemente, uma questão adicional tem surgido com insistente urgência. Era correta ou errada a crença dos pioneiros a respeito da divindade? Seguindo a linha de raciocínio, ou os pioneiros estavam equivocados, ou a igreja da atualidade está correta. Ou os pioneiros estavam certos e a presente Igreja Adventista do Sétimo Dia apostatou da verdade bíblica. Eu não poderia dizer melhor. É bastante óbvio que não podem os dois lados estar certos. Ou os pioneiros estavam errados, ou a presente Igreja está certa, ou os pioneiros estavam certos, ou a presente Igreja apostatou. Eu, pelo que tenho estudado, claramente posso afirmar que a Igreja Adventista do Sétimo Dia presente apostatou, infelizmente, da fé uma vez dada aos santos. E isto é claro porque nós vemos que os pioneiros, todos tinham a mesma ideia, que eram anti-trindade, e vemos que a irmã White, mesmo depois do livro de Já Todas as Nações, ela continua a apoiar o que os pioneiros escreviam. Temos afirmações como ela diz que o que foi escrito por estes homens que estavam inspirados pelo Espírito de Deus, que devia ser republicado, devia ser publicado outra vez e devíamos voltar ao passado e ver o que é que estes homens disseram. E como ainda há bocado acabámos de ver uma passagem, ela diz que nenhum pino, nenhum pilar deve ser removido das verdades que foram dadas no princípio. Então, vemos que isto não tem outra solução a não ser que a Igreja presente apostatou-se, infelizmente. Mas vamos ver realmente se a irmã White mudou de teologia depois do ano 1898 ou não. Basta então, é muito simples, basta nós fazermos uma pesquisa dos escritos dela antes e depois de 1898 e veremos claramente se ela mudou ou não. Vamos deixar ela falar e não vamos ouvir o que estes homens dizem. E temos aqui o primeiro ponto, o qual diz: Deus é o Pai de Jesus Cristo. Ela diz isto em 1879. Depois que a Terra foi criada e os animais sobre ela, o Pai e o Filho realizaram o propósito deles. E agora, Deus diz a seu Filho: façamos o homem à nossa imagem. Então aqui nesta primeira afirmação vemos que antes que fosse criada a Terra, aqui ela diz que Deus disse a seu Filho. Ok? Então já existia um Filho e Deus, obviamente, é o Pai que está a dizer a Jesus Cristo, e isto é antes de ele vir à Terra, ok? Então não podemos dizer
que Jesus Cristo está a tomar sobre ele esse nome com um papel, com uma encenação, pois ainda não havia sequer o conhecimento que o homem iria cair. A terra ainda não tinha sido formada. E continua e diz: Deus é o Pai de Cristo, Cristo é o Filho de Deus. A Cristo foi atribuída uma posição exaltada, foi feito igual ao Pai, Cristo participa de todos os desígnios de Deus. Então aqui depois já temos a irmã White, depois do livro de Já Todas as Nações, o qual eles dizem que mudou o rumo da igreja, ela continua aqui a chamar Jesus de Filho de Deus e o Pai de Cristo. E temos mais uma passagem que diz: Amo a Deus, amo a Jesus Cristo, o Filho de Deus, e sinto imenso interesse em toda a alma que pretende ser Filho de Deus. 1906, mais uma vez, ela aqui está a afirmar que Jesus realmente é o Filho de Deus e que o Pai é o Pai de Jesus Cristo. O segundo ponto é: Jesus era o Filho de Deus no céu antes de vir à Terra. Vamos ver que ela claramente afirma que Jesus é o Filho de Deus antes de vir à Terra, o qual é completamente anti-trindade, pois se eles eram coeternos, se existe esta união de três pessoas coeternas, o Filho literalmente não é um filho, mas é só um papel, é só uma alegoria, é só algo fictício, é só uma representação, uma encenação feita por estas três pessoas da divindade, da Trindade. Mas vamos ver que isto não é assim e que ela diz claramente que antes de ele vir à Terra ele já era filho de Deus. E diz, em 1870, os anjos que eram leais e verdadeiros procuravam reconciliar este poderoso anjo rebelde com a vontade de seu Criador. Eles estabeleceram claramente que Jesus era o Filho de Deus e que existia com ele antes que os anjos fossem criados e que ele sempre esteve à mão direita de Deus. Então aqui vemos que há aqui os anjos tentam ir falar com Lúcifer, com Satanás, tentar reconciliar ele com Deus, e depois ela diz que eles estabeleceram claramente que Jesus era o Filho de Deus e existia antes que os anjos fossem criados. Então, obviamente, isto é 1870, mas vamos ver que ela diz o mesmo em 1910. Ela mantém esta ideia de que antes que Jesus viesse à Terra, obviamente ele já era o Filho de Deus, e diz: os anjos foram expulsos do céu porque não queriam trabalhar em harmonia com Deus. Caíram de sua elevada condição porque queriam ser exaltados. Chegaram a exaltar-se a si mesmos, esquecendo-se de que sua beleza pessoal e de caráter provinha do Senhor Jesus. Este fato, os anjos caídos queriam obscurecer que Cristo era o Filho unigênito de Deus e chegaram a considerar que não deviam consultar a Cristo. Então nós sabemos que isto é antes de Jesus vir à Terra. Então, e ela diz, este fato, estes anjos caídos e Lúcifer, Satanás, ele odeia, que é o fato de Jesus ser o Filho de Deus, literal, o unigênito. Então vemos que isto é em 1910, então já é depois do Já Todas as Nações. Ela continua a dizer a mesma coisa. Não houve mudança nenhuma na sua teologia. Vamos continuar. A quem é que a irmã White aplica Provérbios 8? Eu não sei se vocês têm conhecimento acerca de Provérbios 8, do 22 acerca do 30, o qual claramente a Bíblia diz que algo foi gerado ali. Há quem diga que é a sabedoria. Obviamente, a verdade é que é Jesus Cristo, por todo o contexto, e vemos claramente que é Jesus Cristo. Mas a irmã White diz claramente que é Jesus Cristo. Ela diz, e o Filho de Deus declara a respeito de si mesmo. E depois, então, ela cita Provérbios 8, do 22 ao 30. Isto está em Patriarcas e Profetas, e foi em 1890. Mas vemos que ela também diz, em 1895, que foi feita uma oferta completa, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, não um filho por criação, assim como os anjos, nem um filho por adoção, como é o pecador perdoado, mas um filho gerado na expressa imagem da pessoa do Pai, e em todo o brilho da sua majestade e glória, um igual com Deus, em autoridade, dignidade e perfeição divina. Nele habitava toda a plenitude da divindade.
Então, esta passagem é interessante porque aqui a irmã White faz uma distinção clara entre um filho gerado de um filho pela criação, como são os anjos, ou de um filho por adoção, como é o pecador perdoado, mas realmente Jesus é um filho gerado à expressa imagem da pessoa do Pai e em todo o brilho da sua majestade. Então, quando as pessoas dizem que aquele verso pode-se aplicar a Jesus na sua vida terrena, quando ele veio e foi, nasceu de Maria, nós sabemos que realmente isto não pode ser aplicado porque aqui diz que foi em todo o brilho de sua majestade e glória. Obviamente Jesus, quando veio à Terra, ele não veio com esse brilho e majestade e glória. Então, quando estamos aqui a falar de que Jesus foi gerado, estamos aqui a falar que ele foi gerado antes de vir à Terra, ok? Então, porque se ele viesse com todo o brilho e toda a glória de Deus, como ele possui, como ele de fato era antes de vir à Terra, isso acabaria por destruir toda a humanidade, pois nós não podemos suportar a santidade de Deus. Então, realmente, quando dizem que isto foi só a partir do momento que ele veio à Terra e aplicam, por exemplo, aqui esta parte a dizer que ele foi gerado à expressa imagem do Pai, não pode realmente ser verdade porque diz que foi em todo o brilho e majestade e glória, ok? E ela também, em 1906, continua a dizer o mesmo. Ela diz claramente que Provérbios 8 é aplicado ao Filho de Deus. Diz, o Senhor Jesus Cristo, o divino Filho de Deus, existiu desde a eternidade, uma pessoa distinta e ainda um com o Pai. Ele era a suprema glória do céu, ele era o comandante das inteligências celestiais e a homenagem dos anjos foi recebida por ele. Como seu direito, não foi roubar a Deus. O Senhor me possuiu no início do seu caminho. Ele declara. E depois ela cita Provérbios 8. Então ele está a dizer, quem é que declara? Jesus declara que o Senhor me possuiu desde o princípio dos seus caminhos. Então nós vemos que depois diz que fui gerada, fui ungida. Obviamente Jesus tem o título de sabedoria, então as pessoas podem pensar que está a falar de sabedoria, mas não tem muito bom senso dizer que Deus, a partir de um certo momento, é que começou a ter sabedoria. Deus foi sempre sábio, mas sim, a verdade é que a partir de um certo tempo Deus teve o seu Filho bendito. E sim, aqui Provérbios 8, a irmã White claramente declara, antes e depois de 1898, que Jesus realmente houve um ponto no tempo em que ele apareceu. E isto realmente é uma afirmação claríssima anti-trindade. E ela, depois do livro, mais uma vez eu ressalto, depois do livro de Já Todas as Nações, ela continua a dizer o mesmo. Ao Filho foi dada uma posição exaltada. Diz, o grande Criador reuniu a tropa celestial para que ele, na presença de todos os anjos, conferisse honra especial ao Filho. O Filho estava sentado no trono com o Pai, e a multidão celestial dos santos anjos estava reunida em torno deles. O Pai então informou-os que foi ordenado por ele mesmo que Cristo deveria ser igual a si mesmo, de modo que onde quer que seja a presença de seu Filho, era como sua própria presença. Sua palavra devia ser obedecida tão prontamente quanto a do Pai. Seu Filho ele investiu com autoridade para comandar a tropa celestial. Então, aqui vemos que em 1879 a irmã White diz que o pai investiu o filho com autoridade. Isto é antes de Jesus vir à Terra. Okay? E isto realmente é mais uma passagem que é completamente anti-trindade, pois se existe o Deus Filho, uma expressão que não é bíblica, nem sequer existe no Espírito de Profecia, mas existe sim o Filho de Deus, mas o Deus Filho, o qual era completamente Deus por ele próprio, tal como é completamente Deus o Espírito Santo, e são três pessoas, e depois existe o Pai, que também é completamente Deus.
nenhum destes deuses, nenhuma destas pessoas poderia estar a investir o outro com autoridade, pois Deus não recebe autoridade nem nada de ninguém. Ele é completamente supremo em tudo. Então, esta é uma afirmação anti-trindade e, obviamente, é antes de 1898. Mas vamos ver que ela, depois de 1898, ela continua a dizer o mesmo. Diz, Deus é o Pai de Cristo, Cristo é o Filho de Deus, a Cristo foi atribuída uma posição exaltada, foi feito igual ao Pai. Cristo participa de todos os desígnios de Deus. Então aqui vemos em 1904, 4 anos depois, de facto 6 anos depois do livro de Já Todas as Nações, ela continua a dizer o mesmo, que a Cristo foi dada uma posição exaltada e ele foi feito igual ao Pai. Se ela tivesse mudado a sua teologia, ela obviamente não diria algo assim, porque isto é a anti-trindade. Ela não diria algo assim tão descaradamente anti-trindade. Ela falaria de uma forma diferente. Então estamos a ver que ela não mudou em nada. O que ela disse antes de 1898 e depois, acerca deste, em particular, assunto do filho ter sido dado numa posição exaltada, não mudou em nada. E diz que o conselho de paz foi feito por 2 seres. Vamos ver. Diz, no plano de salvar o mundo perdido, o conselho era entre eles ambos. O pacto de paz estava entre o Pai e o Filho, porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Ok, então ela aqui, em 1897, ela está a querer dizer que este conselho de paz foi feito por 2 seres, é o Pai e o Filho. E ela vai dizer o mesmo depois. Estamos a ver aqui em Já Todas as Nações que ela também diz algo parecido. Diz, antes que os fundamentos da terra fossem lançados, o Pai e o Filho se haviam unido num concerto para redimir o homem. Aqui vemos que este livro é o de Já Todas as Nações, 1898, e é uma afirmação anti-trindade. Eu não acredito que a irmã White estava tão confusa que num livro de cerca de 800 páginas ela diz uma ou duas afirmações que parecem ser a favor da Trindade e todo o resto do livro realmente diz várias afirmações contra a Trindade. Eu não acredito que ela estivesse assim tão confusa. Eu acredito que as passagens que parecem apoiar a Trindade realmente são mal entendidas, mal compreendidas pelas pessoas que têm pouco conhecimento da verdade. E que todos os restos das passagens, como esta, que diz que o Pai e o Filho se haviam unido num concerto para redimir o homem, realmente é a verdade. É uma afirmação anti-trindade e que está no mesmo livro de Já Todas as Nações. E vamos ver que mesmo depois de Já Todas as Nações ela continua a afirmar o mesmo. Por Cristo o trabalho sobre o qual o cumprimento do propósito de Deus repousa foi realizado. Este foi de acordo nos conselhos da divindade. O Pai propôs em conselho com seu Filho que a família humana fosse testada e comprovada. Então, mais uma vez, aqui ela diz que o Pai propôs em conselho com seu Filho. O Pai e o Filho estão envolvidos, como diz, de fato, Zacarias 6:13, que é um conselho de paz entre ambos dois. E então ela aqui continua a dizer o mesmo, que o conselho de paz entre o Pai e o Filho, realmente não existe esta outra pessoa, ok? São só 2 pessoas. E ela está a dizer isto antes do Desejar Todas as Nações, durante o Desejar Todas as Nações e depois do Desejar Todas as Nações. 1902, 4 anos depois do livro. E vamos ver mais um ponto. O único ser, diz, o soberano do universo não estava só em sua obra de beneficência. Tinha um companheiro, um cooperador, poderia apreciar seus propósitos. O único ser que poderia penetrar em todos os conselhos e propósitos de Deus. Isto é Patriarcas e Profetas, 1890. É claro que ela aqui diz que existe só um ser que pode realmente entrar e penetrar em todos os conselhos e propósitos de Deus. Este único ser é Jesus Cristo, obviamente. Não existe outro ser. Isto é que é o problema. É este ser que é inventado, é criado por Satanás, o qual quer fazer parte desta trindade.
se nós conhecemos bem o espírito de profecia, sabemos que quando Jesus entrava em conselho com o Pai, Satanás ficava muito irado, ele queria ir fazer parte desse conselho, ele realmente queria fazer parte de uma trindade. E no céu ele não conseguiu, mas aqui na terra ele está a conseguir, muito bem, infelizmente. Nós sabemos que Apocalipse 3 diz que todo o mundo se maravilhou após a besta e acabaram por adorar o dragão, que é Satanás. Então o engano está bem enraizado na terra e, infelizmente, todas as denominações organizadas adoram a Trindade. E os que não adoram também adoram a Satanás, pois a visão é uma visão errada de Cristo, como os testemunhas de Jeová, os quais eles dizem que Cristo é um ser criado, é um anjo, o qual é completamente satânico. Mas ela aqui está a dizer em 1890 que realmente há um só ser, único, é Jesus Cristo. E ela diz em 1897, um ano antes de O Desejo de Todas as Nações, também diz que o único ser que era um com Deus vivia a lei na humanidade. Obviamente sabemos que ela aqui está a falar de Cristo. E em 1911, nós vemos no livro O Grande Conflito, que ela diz o mesmo. Ela diz: o amor a Deus era supremo, imparcial, o amor de uns para com os outros. Cristo, o Verbo unigênito de Deus, era um com o Pai eterno, um em natureza, no caráter, no propósito. E o único ser em todo o universo que poderia entrar nos conselhos e propósitos de Deus. Isto são 13 anos depois do livro de Já Todas as Nações e é cerca de 4 anos antes da morte da irmã White. Então, ela aqui está a dizer claramente, existe só um ser em todo o universo, que pode realmente entrar nos conselhos e propósitos de Deus. Não existe mais ninguém, não existe este outro indivíduo, esta outra pessoa, chamada de Deus Espírito Santo, o qual não existe, esta pessoa não existe, este indivíduo. Essa pessoa realmente foi, mais uma vez eu digo, criada por Satanás para receber louvor e adoração. E ela diz que existe só um ser, então são dois, é o Pai e o Filho, nesta divindade, faz parte desta divindade. Isto é 1911, ok? O outro ponto diz, a adoração é somente dada ao Pai e ao Filho. E ela diz isto em 1870. Adão e Eva, o par santo, uniu-se a eles e elevou a voz em canções harmoniosas de amor. Louvor e adoração ao Pai e ao seu querido Filho, pelos testemunhos de amor que os cercavam. 1870. Então, ela aqui está a dizer que o par, Adão e Eva, quando começaram a ouvir os pássaros e toda a criação a adorar a Deus e a seu Filho, ela diz claramente que eles juntaram-se a eles em adoração ao Pai e a seu querido Filho. Não é ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Não, é ao Pai e ao Filho. E ela, em 1898, o ano de Já Todas as Nações, ela diz também assim: que exemplo mais brilhante que o mundo ainda tenha visto seja o seu exemplo, em vez dos maiores e mais sábios homens da época, que não conhecem a Deus nem a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. O Pai e o Filho somente devem ser exaltados. É muito claro, o Pai e o Filho devem ser exaltados. Isto, mais uma vez, são afirmações completamente anti-trindade, ok? Porque se o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, essa pessoa, indivíduo, ser à parte do Pai e do Filho, existisse, e se Ele fosse Deus, Deus tem que ser honrado, glorificado, exaltado. Sempre. Se a gente não fizer isso a Deus, é um pecado. Então, aqui está, ela diz o contrário. Ela diz que o Pai e o Filho têm que ser exaltados. E depois vemos em 1903 que ela diz: em suas mãos será colocada uma harpa dourada e tocando suas cordas, você se juntará ao grupo dos redimidos, preenchendo todo o céu com as canções de louvor a Deus e a seu Filho. 1903. Aqui são 5 anos depois de Já Todas as Nações. Ela continua a dizer o mesmo, meus amigos. Minhas amigas, minhas irmãs, meus irmãos, estamos a ver que estes homens estão a tentar enganar o povo de Deus. Isto não é verdade. A irmã White nunca mudou de teologia. A irmã White foi anti-trinitária, como vimos no princípio do estudo. Ela nunca acreditou na Trindade, até supostamente 1898, e estamos aqui a ver que ela continua a dizer as mesmas coisas depois de 1898.
que possamos estudar mais, porque estes homens são enganadores, eles são homens maus que querem realmente fazer o que agrada a seu Pai. E o próximo ponto diz, o Espírito Santo é o próprio Jesus Cristo. Vamos ver que ela em 1894 diz, queremos o Espírito Santo, que é Jesus Cristo. Bastante claro. E continua, em 1895. Impedido pela sua humanidade, Cristo não poderia estar em todos os lugares pessoalmente. Portanto, era por sua vantagem que ele deveria deixá-los e ir para seu Pai e enviar o Espírito Santo para ser seu sucessor na terra. O Espírito Santo é ele próprio, despojado da personalidade e da humanidade e independente dela. 1895, 3 anos antes de desejar todas as nações, ela está a dizer que o Espírito Santo é o próprio Jesus, ok? Não há aqui nada que nós possamos realmente ter dúvidas. Ela diz que queremos o Espírito Santo, que é Jesus Cristo, e depois diz o Espírito Santo é o próprio Jesus. Ok, que isto é antes do desejar todas as nações, o qual eles dizem que mudou. O que é uma mentira, de fato, mas vamos dar-lhes isto por agora, mas vamos ver que em 1906 ela diz o mesmo. Ela diz assim, é o Espírito que dá vida, a carne não aproveita nada. As palavras que eu falo a vocês são Espírito e são vida. Cristo está... Então ela aqui faz um comentário. Cristo não está se referindo à sua doutrina, mas da sua pessoa, a divindade do seu caráter. 1906. Ele está a falar acerca do Espírito Santo e depois a irmã White faz um comentário e diz assim, Cristo aqui não está a falar acerca de uma doutrina dele, mas ele está a falar acerca da sua pessoa, da divindade do seu caráter. É a sua pessoa. A sua pessoa é alguém diferente de Jesus Cristo. Teremos que realmente não ter bom senso para pensar dessa forma. Tirar a racionalidade que Deus nos deu. Se eu digo que é a minha pessoa é porque sou eu mesmo. Então ela está a dizer que o Espírito Santo é a pessoa de Jesus Cristo. É Ele mesmo. E isto em 1906. Então ela tem a mesma ideia. Que o Espírito Santo é o próprio Jesus Cristo. Claro. Claro que é. Não poderia ser outro. Continuando, diz... O Espírito Santo é a vida de Jesus Cristo. Ela diz... A influência do Espírito Santo é a vida de Cristo na alma. Nós agora não o vemos, nem falamos com Ele, mas seu Espírito Santo está igualmente perto de nós, em um lugar como outro. Trabalha em e através de todo aquele que recebe Cristo. 1897. Então ela diz aqui claramente que o Espírito Santo é a vida de Cristo na alma. E depois diz, mas seu Espírito Santo está igualmente perto de nós. Ela diz que não o vemos, nem falamos com Ele, com Cristo, mas seu Espírito Santo está igualmente perto de nós. O Espírito quem? De Cristo está em nós, está perto de nós. E isto em 1897. Então, ela diz que é a vida de Cristo. O Espírito Santo é a vida de Cristo na alma do crente. Ok? E ela diz em 1898, no Desejar Todas as Nações, o Espírito Santo é o sopro da vida espiritual na alma. A comunicação do Espírito é a transmissão da vida de Cristo. Reveste o que o recebe com os atributos de Cristo. Ok, desejar todas as nações. Mais uma vez, uma afirmação anti-trindade, ok? Estamos aqui a ver que ela, no próprio livro que eles dizem que mudou, ela está a fazer afirmações anti-trindade, porque ela diz que o Espírito Santo é a transmissão da vida de Cristo. A vida de Cristo não pode ser outra pessoa à parte da pessoa de Cristo. Tem que ser a pessoa de Cristo. E vemos que ela diz no Desejar Todas as Nações também. As inesgotáveis provisões do céu acham-se à sua disposição. Cristo lhes dá alento de seu próprio Espírito, a vida de sua própria vida. Mais uma vez, Desejar Todas as Nações. Ela diz que o Espírito é a vida de sua própria vida, é a vida de Jesus Cristo. E diz, este Consolador é o Espírito Santo, a alma de sua vida, a eficácia de sua igreja, a luz e a vida do mundo. Com o seu Espírito, Cristo envia uma influência reconciliadora e um poder que tira o pecado. 1904, 6 anos depois da suposta mudança de teologia da irmã White, ela está aqui outra vez a dizer que com o seu Espírito, Cristo envia uma influência reconciliadora que tira o pecado.
e diz que é a luz e a vida do mundo. Outra vez, ela diz que é a vida, o Espírito é a vida do mundo, e depois diz que é o Espírito de Cristo. E ela diz também, este é o Consolador, é o Espírito Santo, a alma de sua vida. A alma de vida de quem? De Jesus Cristo, obviamente. Em 1911 ela diz, Cristo lhes dá a vida de sua vida. O Espírito Santo expõe suas mais altas energias para trabalhar na mente e no coração, através da graça. Então, mais uma vez, 1911, ela está a dizer, Cristo lhes dá a vida de sua vida. Depois diz, o Espírito Santo. Estamos a ver que ela não mudou em nada. E são, mais uma vez eu ressalto, eu sublinho de que estas afirmações são todas anti-trindade. São todas anti-trindade. Obviamente, se ela está a dizer que o Espírito Santo é a vida de Jesus Cristo, não pode ser outra pessoa, porque a vida de Jesus Cristo não é mais ninguém do que Ele próprio, não é? A sua vida é Ele próprio. E outro ponto diz, o Espírito Santo é o Espírito de Jesus Cristo. Ela diz, não com o fermento do ciúme, não com o fermento da maldade, de maldades, mas é o fermento do Espírito de Jesus Cristo, que é enviado do céu, chamado o Espírito Santo. E esse Espírito afeta o coração e o caráter. 1891, o que é que ela está aqui a dizer? Que aquele que é enviado do céu, chamado Espírito Santo, é o Espírito de Jesus Cristo. E ela diz em 1895, o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, é o representante dele. Aqui está a divina agência que traz convicção aos corações. Então, ela está a dizer que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. E depois diz que é o representante dele. Simplesmente ele é representante, o Espírito de Cristo é representante dele, porque Cristo está no santuário, no lugar celestial, no lugar santíssimo, quer dizer. E, obviamente, o Espírito representa Cristo, porque ele não pode estar presente em corpo. Por isso é que ela usa esta palavra de representante. Mas continua a ser o próprio Cristo, a sua pessoa, mas em espírito. E em 1909 ela diz, possuem eles um só Deus, apenas um Salvador e um só Espírito, o Espírito de Cristo. 1909. Então, aqui, obviamente, ela está outra vez a dizer que de facto, aqui está a trindade verdadeira, eu não gosto dessa palavra, mas aqui está o trio verdadeiro, que é um só Deus e apenas um Salvador, um só Espírito. Então, e depois ela diz que é o Espírito de Cristo, 1909. Mais uma vez, ela não mudou a teologia. Antes e depois, poucos anos antes dela morrer, ela continua a dizer que o Espírito, o único Espírito que existe, é o Espírito de Cristo. E diz, o Espírito Santo é a presença de Cristo. Ela diz, em 1892, é a partir desta fonte que o poder e a eficiência vêm ao obreiro para a obra de Deus. E o Espírito Santo é o Consolador, como a presença pessoal de Cristo na alma. Aquele que olha para Cristo em fé simples e infantil é feito participante da natureza divina através da agência do Espírito Santo. Ela aqui, antes da suposta mudança, está a dizer que o Espírito Santo é o Consolador e depois diz como a presença pessoal de Cristo na alma. Ela está aqui claramente a dizer que o Consolador é a presença pessoal de Cristo na alma. Ok? E ela depois continua a dizer, o Salvador não prometeu a seus seguidores os luxos do mundo, sua manutenção pode ser simples e mesmo escassa. Sua sorte se pode limitar à pobreza, mas sua palavra está empenhada quanto à satisfação das necessidades deles. E Jesus promete aquilo que é incomparavelmente melhor que os bens terrestres. E ela depois diz, isto é desejado a todas as nações. Ela depois diz, o permanente conforto de sua presença. Então, como é que Cristo se faz presente aqui conosco agora? Ele faz presente através do Espírito Santo, o seu Espírito Santo. O Espírito Santo do Pai. O Espírito do Pai é o meio, o veículo qual ele usa, a agência, para se fazer presente com todos os seus servos. Isto é 1898, desejado a todas as nações. E estamos a ver que é mais uma afirmação que é antitrinitária. E vamos ver o que é que ela diz agora em O Grande Conflito, que é 1911, página 350. Quando, no dia da ressurreição, estes discípulos encontraram o Salvador
e lhes ardia o coração ao ouvirem suas palavras, quando olharam para a cabeça, mãos e pés, por amor deles tinha sido feridos, quando antes de sua ascensão Jesus os levou até Betânia e, erguendo as suas mãos para os abençoar, lhes ordenou: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, acrescentando: eis que eu estou convosco todos os dias. Quando, no dia de Pentecostes, desceu o Consolador prometido e foi dado o poder do alto e a alma dos crentes estremeceu com o conhecimento da presença do Senhor que ascendera ao céu. Não fica... A irmã White não poderia ser mais clara. E a Bíblia, claramente, a Bíblia diz-nos isto. Não necessitaríamos da irmã White se não tivéssemos tão degenerados mentalmente. Mas vemos que a Bíblia, por exemplo, ela aqui diz que ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, acrescentando: eis que estou convosco todos os dias. Quem é que está connosco? Jesus disse isso. Ele está connosco. Jesus não é um mentiroso. Eu acredito que quando ele diz que onde estiverem 2 ou 3 ali estarei eu não vos deixarei órfãos. Ouviste dizer que eu vou, mas eu volto. Aqui ele diz: eis que estou convosco todos os dias. Eu acredito que Jesus está a falar a verdade. Ele realmente está connosco, não é outra pessoa, não é outro indivíduo. É Jesus através do Espírito, o seu Espírito que está connosco. E depois ela diz: quando no dia de Pentecostes desceu o Consolador prometido, foi dado um poder do alto. Depois ela diz: a alma dos crentes estremeceu com o conhecimento da presença do Senhor. Quando o Consolador vem no dia de Pentecostes, o que é que a irmã White está aqui a dizer? Que é a presença do Senhor. O Espírito Santo, o Consolador, ela diz aqui claramente, é a presença do Senhor. Isto é 1911, muito depois de Desejar Todas as Nações, cerca de 4 anos antes dela morrer. E continua ela com as mesmas ideias, certamente. Anti-trindade. Então, vamos ver este outro ponto. Jesus é o nosso Consolador. Diz em 1892: o Salvador é o nosso Consolador. Isto provei que Ele é. Depois diz: Cristo vem como Consolador para todos os que acreditam. Depois diz: Cristo deve ser conhecido pelo nome abençoado de Consolador. O Consolador disse Cristo aos seus discípulos, o qual é o Espírito Santo. 1902. Então, vemos que temos ali 1898, 1892 e depois, 4 anos depois da suposta mudança, ela ainda continua a dizer o mesmo. Cristo deve ser conhecido pelo nome abençoado de Consolador. E em 1904 diz: Cristo declarou que depois de sua ascensão ele enviaria para a igreja dele como seu presente coroado o Consolador, que deveria tomar seu lugar. Este Consolador é o Espírito Santo. E depois diz: a alma de sua vida, a eficácia de sua igreja, a luz e a vida do mundo. Com o seu Espírito, Cristo envia uma influência reconciliadora e um poder que tira o pecado. 1904. Quem é que é o Consolador? Ela diz aqui claramente que é o Espírito Cristo. Com o seu Espírito, Cristo. Então, ela continua a acreditar no mesmo. Irmãos e irmãs, não acreditem no que estas pessoas dizem, estes homens que infelizmente foram eles mesmos enganados e querem enganar os outros. Ela diz o mesmo antes de desejar todas as nações e depois de desejar todas as nações. Então, nós vimos que é isto que se passou. Nós vemos aqui 12 pontos, o qual nós acabamos por ver. Vamos recapitular. Diz, o primeiro ponto: Deus é o Pai de Jesus Cristo, o qual é anti-trindade. Todos estes pontos são anti-trindade. Então, e ela diz isto antes e depois de desejar todas as nações. Então, nós vemos que os teólogos afirmaram claramente que ela era anti-trindade antes de desejar todas as nações, mas que aparentemente tinha mudado. Mas nós acabamos de ver as evidências que não é assim. Ela nunca mudou de posição. E todos estes pontos comprovam isto. Todos estes pontos que acabamos de ver são anti-trindade. O segundo ponto é: Jesus era o Filho de Deus no céu antes de vir à Terra. O terceiro é: a quem é que a irmã White aplica Provérbios 8? Que diz que Jesus foi gerado no céu. O quarto ponto diz: ao Filho foi dada uma posição exaltada
O conselho de paz foi feito por dois seres, o Pai e o Filho. O 6 diz, o Filho é o único ser que é um com Deus. O 7º ponto diz, a adoração é somente dada ao Pai e ao Filho. O 8º diz, o Espírito Santo é o próprio Jesus Cristo. O 9º diz, o Espírito Santo é a vida de Jesus Cristo. O 10º diz, o Espírito Santo é o Espírito de Jesus Cristo. O 11º diz, o Espírito Santo é a presença de Jesus Cristo. E em 12º diz, Jesus é o nosso Consolador.